Moto fura blitz e jovem é baleado por policiais na maior comunidade da Zona Sul do Rio. Fechada a última comporta do muro de contenção do Rio Guaíba para evitar o alagamento do centro de Porto Alegre. Em Itaipu é o inverso. Comportas são abertas para escoar excesso de água. O drama de pacientes com câncer de mama. Remédios que dão sobrevidas são caros demais. Aqui na Suécia, a presidente Dilma tenta manter a agenda internacional positiva. Conhecimento e cultura de forma simples é a virada científica da USP. Neymar faz 4 gols e brilha no Campeonato Espanhol. E um passeio na maior locomotiva a vapor que voltou aos trilhos em São Paulo. Olá, boa noite. Madrugada de confronto na maior comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Moradores protestaram contra policiais que balearam um jovem numa motocicleta. Fogo nas ruas para impedir a passagem da polícia. A manifestação aconteceu na maior comunidade da Zona Sul do Rio. Policiais responderam com bombas de efeito moral. Os acessos à comunidade foram tomados pela fumaça. Moradores procuraram refúgio em bares e mercados. A tropa de choque foi chamada, mas os manifestantes não se intimidaram. Assustados, motoristas tentavam dar marcha ré dentro do túnel. A onda de protestos começou depois que um morador de 24 anos foi baleado na garupa de uma moto que furou uma blitz. O comando da UPP informou que os 2 jovens estavam armados. Os moradores negam. Não tinha ninguém armado e nem teve troca de tiro. As armas dos policiais militares foram recolhidas para a perícia. O piloto da moto onde estava o rapaz que foi baleado se apresentou à delegacia. Em depoimento, Lucas Andrade da Silva, de 18 anos, afirmou que não parou no bloqueio porque estava em alta velocidade e sem habilitação. Este vídeo mostra o momento em que a mãe de Adson Conceição Figueiredo desmaiou ao ver o filho baleado. Eu só queria estar frente a frente com esse policial para perguntar a ele por que ele atirou no meu filho. Entre janeiro de 2010 e setembro de 2015, foram registrados 3.314 casos de homicídios por causa de intervenção policial. 517 casos ocorreram este ano. O rapaz baleado passou por cirurgia e continua internado. Alerta no sul do país por causa das chuvas. Em Santa Catarina, pelo menos 6 bairros do município de Rio do Sul estão alagados. Os moradores retiram o que podem das casas. Em alguns locais, só é possível sair assim, de barco. Muitas famílias estão em abrigos da prefeitura até que o nível do rio Itajaí-Açu volte ao normal. No Rio Grande do Sul, o rio Guaíba voltou a atingir o maior nível em 74 anos. A última comporta que protege o centro de Porto Alegre dos alagamentos foi fechada hoje. O centro de treinamento de futebol do Internacional ficou assim, embaixo d'água. O nível crítico do Rio Guaíba obrigou o fechamento da última das 14 comportas de contenção do cais. Depois que a última comporta foi fechada, a energia elétrica do Cais Mauá foi desligada. Mas geradores foram instalados para manter a medição do nível do Guaíba. Sacas de areia também devem ser colocadas do lado de fora, porque as comportas não possuem vedação. Em alguns locais já é possível perceber vazamentos. Na zona sul de Porto Alegre, onde a contenção é feita com diques, a água invadiu a orla e chegou às casas. Um dos moradores é seu Lauro, que já vivenciou as 2 maiores enchentes de Porto Alegre, a de 1941 e agora em 2015. Não tinha noção dos estragos que ela fazia, né? Eu só achava bonito. E hoje, 74 anos depois. É horrível, enchente. As previsões para os próximos dias não são nada animadoras. Segunda e terça até quarta é chuva acima de 150 milímetros. Aí e chuva nas próprias cabeceiras, que a gente chama dos nossos rios. Essa água, a tendência é ela virar para cá, né? Nunca tinha visto assim. É muita água, muita coisa. Olha só, o Jornal da Record acompanhou pelo país a esperança de brasileiros que apostaram na Mega Sena. É verdade, Eduardo. O prêmio acumulado de 40 milhões de reais faz muita gente sonhar. Acordar no domingo com a conta recheada. Esse é o sonho de quem apostou na Mega Sena. Primeiro que eu ia parar de trabalhar, assim, para os outros.
E cada um tem seu número da sorte. Posso falar? Este comerciante de São Paulo nem sabe dizer o que faria com os milhões. Ia pensar, né? O que ia fazer, né? Com 40 milhões. Nem sabe. No momento não. Se ganhar, o Francisco já tem destino certo. A gente vai umas 2 vezes por semana para o Piauí passear lá. O Brasil inteiro sonha alto. Em Belém, a fila foi parar na calçada. Não queria nem tudo, eu queria só a metade. Em Brasília, muita gente deixou a aposta para a última hora. Acordei com a impressão de que vou ganhar na Mega Sena hoje. No Rio de Janeiro, segredo sobre o que fazer com o prêmio. Vai que dá certo. Eu ia viver. Entrar numa lotérica e não aproveitar essa chance é quase impossível. Então, já que eu vim pra cá, fiz minha aposta. Jogo feito, 6 dezenas, agora é só cruzar os dedos. Mas só torcer pode não ser o suficiente. Pelo menos é o que diz esse matemático. A probabilidade dela acertar os 6 números é de uma vez em 50 milhões de uns quebradinhos. Essas probabilidades podem até desanimar um pouco, mas não para deixar de tentar. O número que eu jogo tem um segredo, eu não vou poder revelar, ainda mais numa entrevista como essa, senão nós teremos mais de um acertador, com certeza, porque claro, sou eu. A gente sempre acha que é a gente, né? Mas quase nunca consegue. São poucos sortudos. Daqui a uma semana, mais de 7 milhões de estudantes vão fazer a prova do Enem. Em Belo Horizonte, o Enem é a esperança de recomeço para um grupo de haitianos. A caminhada é o fim de uma jornada de 8 horas de trabalho. A viagem é feita em 2 ônibus e meia hora a pé, em busca de vida nova. A fé de John está na ponta do lápis. A dele e de todos estes haitianos, alguns há mais de 2 anos no Brasil. Eles têm na educação a esperança do recomeço. Quero fazer, para entrar na faculdade, para mudar a minha vida. O Joel é contador, mas decidiu mudar de área. Virar engenheiro civil é o primeiro passo de um sonho maior. Meu país foi devastado em 2010, um forte terremoto. Eu quero fazer engenharia civil para ajudar a reconstruir o meu país. Nesta sala estão enfermeiros, contadores, professores, que querem voltar para a universidade e reconstruir as carreiras, desta vez no Brasil. Mas antes, eles precisam vencer um primeiro desafio: o Enem. O projeto Pró-Imigrantes nasceu em agosto, em Belo Horizonte, e atende 14 haitianos. Os professores são todos voluntários. Para todos que estão envolvidos com esse trabalho, os professores voluntários que dão aula para esses alunos, é uma experiência riquíssima. Quem sabe daqui a alguns anos o Jano esteja aí, dando aulas. Aqui estou trabalhando como professor de francês particular, mas seria bom um dia estou numa sala de aula, dando aula para qualquer pessoa. Conhecimento é vida, né? E nunca é demais. Vamos falar agora sobre um medicamento caro que aumenta a sobrevida de mulheres com câncer. Ele está no centro de um debate que envolve o Sistema Único de Saúde. É que o SUS não fornece o remédio, ele é vendido em hospitais particulares, mas quem não tem dinheiro fica de mãos atadas. Quanto valem alguns anos de vida a mais para você? Para quem depende de um medicamento de alto custo, a resposta vai ser sempre a mesma. Não tem preço isso. A minha vida vale tanto quanto qualquer outra. Regiane faz parte dos 50% das pacientes do Sistema Único de Saúde que descobriram o câncer de mama tarde demais, já em metástase, que é quando a doença se espalha pelo corpo. Nessa região eu tenho muita dor. A vida dela seria melhor se tivesse acesso a um desses 4 medicamentos aprovados pela Anvisa, mas que não são fornecidos pelo SUS. O motivo? Cada aplicação custa cerca de R$10 mil. Eu acho que isso deveria ser discutido mais abertamente, que a razão para uma droga X ou Y não ser incorporada é restrição de custo, não cabe. Segundo os médicos, os medicamentos provocam menos efeitos colaterais e ajudam a conter o avanço da doença. A dona Eni é um exemplo de como os remédios aumentam a sobrevida.
Quando descobriu o câncer, a expectativa de vida era de apenas 1 ano. Mas em um grupo de estudos, médicos decidiram testar os remédios na aposentada. Resultado, Dona Eni deixou a cadeira de rodas. Eu comecei no dia 7 de agosto, eu nunca esqueço, de 2007. Foi a chance que ela teve de ver a filha pequena crescer. E para nossa família, você viver 1 ano, 2 anos, viver 7, já pensou? Você conseguir viver 7 anos, você pode criar um filho, os filhos cresceram nesses anos. Eu tenho 3 filhos para cuidar, eu não posso parar agora. Eu quero mais tempo. Os segredos da ciência traduzidos de forma simples, com invenções, bichos e maquetes à disposição da curiosidade do público. Na virada científica da USP, os portões da maior universidade do país ficam abertos, inclusive, de madrugada. Um mundo invisível, cheio de seres microscópicos numa simples gota d'água. Cobras à mostra e de tão bem conservadas parecem vivas. Um pedaço de madeira, não, um bicho que já vem com disfarce para se proteger. Mas isso aí não é um pedaço de galho? Não. Não? Eu conheço o bicho-pau, ele é grande, com as pernas. É a virada científica da USP. A maior universidade do país está com os portões abertos até amanhã para mostrar que ciência nem sempre precisa ser complicada. Pode até ser divertida. Que parece ser um quarto decorado especialmente para as crianças, na verdade representa algo bem diferente. Isso aqui é uma célula. A menor parte dos seres vivos está assim, ó, aberta para qualquer um entrar e conhecer. Isso aqui, o que parece ser uma cortina de um quartinho, na verdade é o quê e serve para quê? É o retículo endoplasmático rugoso, que junto com os ribossomos ele produz as proteínas necessárias para o nosso corpo ou para essa célula em específico. Nesses 2 dias, alunos viram professores, uma forma descontraída de falar de coisa séria. Mostrando que a ciência é divertida, que é interessante, é desafiante. Esse grupo de estudantes veio de São Bernardo do Campo até a USP. O que é que você viu de interessante aqui, que você acredita que pode ajudar você lá na escola? As doenças, que tem uma exposição ali, as cobras aqui pode ajudar em biologia. E assim, brincando, as crianças descobrem que a ciência pode ser fascinante. A presidente Dilma Rousseff chegou hoje à Suécia para uma visita de negócios. O Brasil quer ampliar as parcerias com o país e também com a Finlândia, para onde a comitiva segue viagem na segunda-feira. Dilma desembarcou no início da noite em Estocolmo e foi direto para o hotel sem dar entrevistas. Durante a estadia, a presidente vai ser recebida pelo rei da Suécia e o primeiro-ministro, além de participar de reuniões com empresários. Apesar da crise econômica e política que atinge o Brasil, a presidente tenta manter uma agenda internacional positiva. Aqui na Suécia, Dilma busca ampliar o comércio, atrair investimentos e fortalecer uma parceria em temas ambientais. Os 2 países fazem parte do grupo que trabalha pelo desenvolvimento sustentável mundial na chamada Agenda 2030. Dilma também vai visitar a fábrica de aviões da Saab. O Brasil assinou um contrato com a empresa sueca para a aquisição de 36 caças. Militares e engenheiros brasileiros vão participar do desenvolvimento das aeronaves. Um incêndio destruiu um andar inteiro de um prédio comercial no centro de Manaus. Os funcionários tiveram que sair às pressas. Horas depois, também em Manaus, outro incêndio atingiu uma loja de brinquedos. Em Belo Horizonte, 170 bombeiros trabalham há 3 dias para combater o fogo no Parque da Serra do Rola Moça. A polícia concluiu que o incêndio foi criminoso. Na quarta-feira, um homem foi visto colocando fogo na reserva ambiental, mas ele não foi identificado. A região centro-oeste registrou hoje as temperaturas mais altas do ano. Em Brasília, os termômetros marcaram 35,9 graus. Em Goiânia, a máxima foi 39,7. Começa hoje, vai até o dia 21 de fevereiro do ano que vem, o horário de verão. À meia-noite, os relógios devem ser adiantados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O governo planeja economizar no consumo de energia.
Vem cá, você já ouviu falar dos Yonseis? Eles são bisnetos de japoneses, mas hoje não têm direito de morar no Japão. Pois é, e os que vivem aqui no Brasil querem mudanças na lei japonesa. Outra cultura, outro país, novo trabalho. Felipe passou um ano na terra dos avós, o Japão, e agora se prepara para voltar. Você vê um país diferente do que você nasceu, né? Então, uma cultura diferenciada e o que eles têm a te ensinar. Essas idas e vindas e até a permanência definitiva, com direito à aposentadoria, são possíveis graças aos vistos de longa duração, concedidos aos chamados Niseis e Sanseis, segunda e terceira geração de descendentes japoneses que vivem no exterior. Um benefício interrompido a partir da quarta geração, os Yonseis. Leandro queria tentar a mesma experiência. Luta pelo visto há 4 anos. Trabalhar lá, ver como é que é a vida lá. O Brasil tem hoje a maior colônia japonesa do mundo. São mais de 1.500.000 descendentes, como Cristiele Otti, que chegou a morar no interior do Japão por 6 anos com a mãe. Na volta, não conseguiu mais se adaptar. Também luta pelo direito de um visto especial. Trabalhar, ter minha casinha, construir minha vida lá. Além dos processos individuais, uma petição com mudanças nas regras de imigração deve ser encaminhada para o governo japonês. Até agora, o documento já conta com mais de 5.000 assinaturas, uma lista que tem ganhado novas adesões interessados em tentar a vida do outro lado do mundo. O Japão abriga hoje cerca de 180.000 brasileiros. É a terceira maior comunidade do mundo. Muitos vieram para cá quando, em crescimento, o país precisava de mão de obra. Mas a crise mundial de 2008 levou muitos brasileiros de volta. Agora, a população começa a crescer de novo e os Yonseis querem fazer parte desse movimento. Apesar da lei japonesa não permitir o visto para a quarta geração, o cônsul-geral do Brasil em Tóquio diz que a diplomacia brasileira faz a sua parte. O que o governo brasileiro tem feito tem mantido esse assunto em discussão com o governo japonês, no sentido de que o governo japonês possa eventualmente flexibilizar essa cláusula. Jade é bisneta de japoneses. Ela conseguiu o visto de permanência porque veio para o Japão, ainda menor de idade, morar com os pais. É seguro, é conveniente, tem tudo, né? Quem que não quer isso? Se hoje a lei parece não dar muita esperança, no futuro a situação pode mudar. Jade gosta da ideia. Que os brasileiros tragam a dança, a comida, uma boa influência. Os benefícios do palmito e as dicas para escolher o produto e como a polícia usa a hipnose nas investigações. Destaques de amanhã do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Eles acreditam no poder da mente para resolver crimes. Você imagina descendo um degrau dessa escada imaginária. Conheça os policiais que trabalham no primeiro laboratório de hipnose do Brasil. Essa jovem precisa descrever um rosto que ela já esqueceu. Será que ela vai conseguir? Uma nova chance para animais em perigo. Esse milionário percorre o mundo para resgatar bichos vítimas de maus tratos. A missão do dia é convencer os donos a entregar essas leoas e levá-las para um lugar melhor em outro país. Mitos e verdades sobre o palmito. Porque ele é sempre uma opção de recheio. Quando ele sobe um pouquinho, é sinal de que ele está leve e macio. Será que o teste do vidro para saber se o palmito está bom funciona mesmo? A vida das celebridades antes da fama. Mas pode ficar sujo. Jades e Jadson. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Não era normal. Aline Rosa. Sinto saudade de você assim. Di Ferreiro do NX0. Você vai saber o que eles faziam antes de conhecer o sucesso. Vem cá, eu quero saber quem é que vai provar do meu super drink. Você não pode perder, hein? É domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá.
E você vai ver a seguir, aumenta a tensão no Oriente Médio entre israelenses e palestinos. E com água demais no lago de Itaipu, usina abre o vertedouro e atrai turistas com esta imagem. A mesma chuva que causa transtornos no sul do país promove um espetáculo para turistas que visitam a usina de Itaipu. Com águas demais, as comportas são abertas para escoar o excesso. Um espetáculo inesperado. Lindo, maravilhoso, emocionante. Uma paisagem lindíssima. Vale a pena a gente fazer essa visita. Pela segunda vez neste ano, o vertedouro da usina de Itaipu foi aberto. É que tem água demais para a produção de energia. O Brasil tem muita água, né? Graças a Deus nós temos uma natureza exuberante e muita água. Normalmente, quando isso acontece, não é possível saber durante quanto tempo o vertedouro vai ficar aberto. Mas desta vez tem tanta água sobrando que a previsão dos técnicos da usina é de que ele continue assim pelos próximos 3 dias. A chuva que faz falta no Sudeste e no Nordeste aqui foi suficiente para encher o lago de Itaipu. São 2.600.000 litros de água por segundo que passam pelo vertedouro. Isso é o dobro da vazão média das Cataratas do Iguaçu. Para o turista, o importante é registrar o momento. Olha, um passeio maravilhoso. Valeu a pena. Terroristas palestinos fizeram novos ataques contra israelenses, hoje em Israel e na Cisjordânia. Em Hebron, um colono judeu atirou em um jovem que tentou esfaqueá-lo. Policiais da fronteira também foram atacados com faca e mataram um agressor. Esta agente quase foi ferida no pescoço por uma mulher palestina que a parou para pedir informações. Mais de 40 pessoas já morreram nos atentados terroristas das últimas semanas. Em Hamagan, distrito de Tel Aviv, 35 ônibus pegaram fogo no pátio de uma empresa de transportes. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso e se tem relação com os ataques promovidos por palestinos. A seguir, tiroteio assusta moradores e deixa PMs acuados no Rio de Janeiro. E um show de Neymar. O craque brasileiro brilha na goleada do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Um show de Neymar. O craque brasileiro fez 4 gols na vitória contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Sem Messi machucado, Neymar comandou o Barcelona na goleada por 5-2. Depois de sofrer o pênalti, ele empatou o jogo em 1-1. Pouco depois, novo pênalti, num lindo drible de Neymar. E o brasileiro virou o jogo. No segundo tempo, mais 2 gols de Neymar. Um no rebote do goleiro. No outro, aproveitou o cruzamento de Suárez. Desse jeito, Neymar assume a artilharia isolada da competição, com 8 gols. Um forte terremoto atingiu hoje a cidade de Salta, no norte da Argentina, e provocou pânico na população. O tremor de quase 6 graus deixou pelo menos 30 feridos. Uma senhora de 94 anos morreu após a casa dela desabar. Dezenas de construções foram danificadas. A cidade está sem água e sem luz. Um tiroteio assustou os moradores de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Policiais da unidade de polícia pacificadora ficaram acuados em uma rua do Morro Falé. Um dos PMs chegou a fazer disparos para a parte alta da comunidade. Você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. A seguir, a história do mecânico que percorre o mundo de bicicleta. É muito bacana. E a volta da velha senhora, uma locomotiva a vapor de 100 anos que foi restaurada. O Jornal da Record está de volta com a história de um mecânico que, mesmo sem dinheiro, Eduardo, já percorreu 450 mil quilômetros pelo mundo. E tudo isso com disposição e uma bike. Já são 16 anos em cima de uma bicicleta. Sobre 2 rodas, Denizar diz que conheceu 50 países em todos os continentes. A vida de aventuras começou
quando o casamento do até então mecânico terminou. Juntou tudo um pouquinho para dar motivo para sair nessa aventura. O ciclista aventureiro viaja sem destino e sem um tostão. Acostumou a sobreviver de gestos de solidariedade, como o de José Luiz, que acolheu em casa o solitário viajante. Existe hoje em dia uma rede social que chama Warm Showers, que significa chuveiro quente, que a gente cede a nossa casa, uma cama da nossa casa ou um sofá para a galera que está viajando poder parar, a gente dá uma força. Quando precisa de algum dinheiro, Denizar procura trabalhos esporádicos. Como a colheita da uva na Suíça, na França, são trabalhos que você trabalha, na Europa se paga muito bem, certo? E eu posso fazer 2, 3 mil euros em questão de semanas. Viver sem endereço fixo exige improvisos. Aqui atrás, por exemplo, guarda-roupas, com algumas blusas de frio, de calor. Na frente, o que seria a cozinha, garrafas, panelas. Olha aqui o aquecedor para fazer um café. Uma casa que se move, que agora parte para o que pode ser a última etapa dessa longa viagem. O ciclista tem uma meta, chegar a 500 mil de quilômetros pedalados. Tenho 450 mil passados e o total são 500 mil quilômetros. Eu comecei, eu tenho que terminar. Então esse é o motivo que me dá impulso para chegar até o fim. Um país menor que o estado do Rio de Janeiro, mas onde o salário mínimo passa de R$ 12.500. Já pensou? É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record. Paisagens de tirar o fôlego. Lagos cristalinos e montanhas geladas. Vamos conhecer a montanha russa mais alta do mundo. E jogar um esporte só praticado na Suíça. Um país conhecido pela organização e pela gentileza. O pessoal tá, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Só no olá, né? Aqui que você fala, critice. Nosso repórter numa tirolesa a 3.500 metros de altura. O vilarejo onde carro não entra e as casas não têm números. Essa aqui é a Oberbirren, que significa a parte alta da rua em direção à montanha. Pela primeira vez, uma equipe de TV entra no observatório no topo da Europa. E os segredos do castelo medieval mais bem preservado da Suíça. Por trás das cortinas, eles construíam passagens secretas, como essa aqui. O corredor é bem estreito e bem escuro. Na nova série do Jornal da Record, Nos Trilhos dos Alpes. Aqui no Brasil, uma velha locomotiva restaurada voltou a circular nesse fim de semana em São Paulo. O passeio é uma lembrança dos tempos áureos da Estrada de Ferro. Um passeio de volta a 100 anos atrás, quando a velha senhora operava a todo vapor no trajeto Rio-São Paulo na década de 20. Agora, a locomotiva está de volta aos trilhos em Guararema, no interior de São Paulo. O passeio tem 7 quilômetros e dura em média meia hora. Uma aula de história para os turistas e boas recordações para quem guarda na memória a sensação de andar de trem. Eu quis reviver o passado, né? Muito bom, né? Muito gostoso. A locomotiva de Guararema foi fabricada nos Estados Unidos em 1927. É a maior movida a vapor em operação no Brasil. Pode alcançar 110 km por hora, mas por aqui vai andar bem devagarzinho. A locomotiva, inclusive, tem um apelido, que é a Velha Senhora, porque ela foi uma locomotiva muito famosa da Estrada de Ferro Central do Brasil e ela desenvolvia a grande velocidade. O maquinista Felipe é jovem. Está orgulhoso por operar essa máquina de 100 toneladas. As pessoas que vêm aqui, elas vêm para passear de trem, elas vêm porque elas querem conhecer o trem, gostam de ver o trem. Então, para a gente é muito gratificante. Cada vagão tem capacidade para aproximadamente 50 passageiros. Esta aqui é considerada a primeira classe. Bancos grandes, estofados e até lustres no teto, características dos trens da década de 20. O trem chega no distrito de Luiz Carlos, que também passou por uma restauração. Além de turistas, a velha senhora também vai receber estudantes.
uma forma de levar às novas gerações a importância da estrada de ferro. O Jornal da Record especial de sábado termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Show. Uma ótima noite para você. A gente se vê segunda-feira no Fala Brasil. Fique agora com o programa da Sabrina. Até.